um livro que traz uma abordagem sobre uma mudança que ocorreu nos padrões de investimentos financeiros a partir da década de 1980. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto? Então clica em curtir, se inscreva e vamos embora para o vídeo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o livro A Mundialização do Capital, que foi escrito pelo economista francês François Quesnez. Esse livro foi lançado em 1994 e ele analisava mudanças no padrão de investimentos econômicos, nos padrões como o capitalismo vem funcionando dentro desse modelo que se convencionou chamar de globalização, mas que aqui no livro ele utiliza com o termo de mundialização. Esse termo mundialização do capital se refere a um processo que veio ocorrendo a partir da década de 70, de uma forma mais eminente na década de 1980, e que foi tornando o capital cada vez mais fluido, cada vez mais dinâmico, cada vez com movimentações financeiras mais rápidas e integradas, mas que ao mesmo tempo não foram relações econômicas igualitárias e foram relações econômicas que estão muito ligadas a uma constituição de hegemonia dentro dos padrões de economia por todo o planeta. O François Quesnez, ele analisa o termo investimento externo direto, que é uma expressão que ele utiliza muito, que é a principal forma como o capital se multiplica pelo mundo inteiro. Como o termo mesmo já diz, esse termo fala sobre quando o capital de um determinado país é aplicado em outro, quando um grupo capitalista, por exemplo, na Inglaterra investe no México, um grupo capitalista no Japão investe no Brasil, ou seja, sobre relações internacionais que envolvem investimentos financeiros. Ele coloca no livro que esse processo de investimentos externos diretos não são uma novidade da década de 1970, 1980. Isso é algo mais antigo dentro da lógica do capitalismo. A questão é que a partir desse período de 1970 e 1980 aconteceu uma mudança na conjuntura do funcionamento que criou um novo tipo de panorama. E essas mudanças foram desencadeadas por dois fatores. O primeiro desses fatores foi o liberalismo econômico, que começou a se desenvolver enquanto políticas práticas a partir da década de 1970. Com o liberalismo econômico, ou neoliberalismo, como é muito chamado também, começaram a cair diversas barreiras protecionistas, diversas barreiras que impediam o capital de se expandir. A gente pode pensar o próprio Brasil, que até na década de 1980 contava com proteções à indústria, como por exemplo proibição de importação de determinados produtos, ou então algumas vantagens para a produção brasileira. Só que com essa ideologia do neoliberalismo se expandindo, essas barreiras de proteção que os países tinham foram caindo. Então esse investimento externo direto, ele começou a se tornar bem mais forte, ele começou a penetrar mais em muitos países. Já a segunda mudança é com relação à tecnologia da informação. Com novas tecnologias surgindo, com vias de comunicação se tornando cada vez mais rápidas e cada vez mais precisas, toda a integração entre grupos econômicos, entre matriz e filial, entre vários polos de uma empresa se tornaram muito mais dinâmicos. Então isso fez com que as redes de empresas tivessem graus de comunicação cada vez mais rápidos, cada vez mais imediatos. Isso fortaleceu esses investimentos em outros países. A gente pode, por exemplo, pensar que se um grupo empresarial japonês investe uma fábrica no Brasil, os executivos no Japão vão poder acompanhar em tempo real o que acontece na fábrica através da internet. Eles podem ver quem bateu o ponto, quem não bateu o ponto, quanto faturou, quanto tem de estoque, quanto vendeu, o quanto que as máquinas dão defeito. Ou seja, a forma como se pode controlar, como você pode comunicar grupos de empresas com clientes, matriz e filial, ou seja, toda essa rede empresarial se tornou muito mais
rápida, muito mais dinâmica com o desenvolvimento tecnológico. Esse processo fez também com que começasse a crescer a formação de oligopólios, de grupos empresariais e essa união de grandes empresas se dá das mais diversas formas, seja através de aquisições, seja através de fusões, seja através de parcerias. Você tem um novo panorama a partir da década de 1980 em que novos grupos corporativos foram surgindo e se tornando cada vez mais fortes, cada vez mais oligopolistas, cada vez mais monopolistas e cada vez com maior controle sobre todo um sistema financeiro, sobre todo um sistema produtivo. Além disso, com essa nova realidade de mundialização do capital, um novo fator se tornou extremamente presente dentro dos fazeres, dentro desses meios do capitalismo, que foram os sistemas financeiros. Quando a gente fala de capitalismo de uma forma mais clássica, como por exemplo no século XIX, falava-se muito sobre a questão da indústria. Capitalismo era sinal de industrialização, de você ter investimentos industriais. Já nesse novo panorama surgiu um novo elemento, que são os grupos financeiros. São sistemas financeiros muito fortes e que têm muita influência pelo mundo inteiro, e isso até mesmo acima dos grupos industriais. Aqui a gente vai falar, por exemplo, sobre fundos de pensão, sobre fundos de investimento, sobre vários tipos de empresa ou de formações de grupos de investidores que vão movimentar todo um sistema de investimentos, todo um sistema financeiro. E aí a gente tem que incluir também todo o sistema bancário. De acordo com o autor, com esse sistema financeiro cada vez mais forte, começa então a haver um processo diferenciado, um processo mais complexo, digamos assim, com relação àquilo que o Karl Marx chamava de mais-valia. O retorno do sistema financeiro, o lucro do investimento, vai vir justamente da produção. O investimento desse sistema financeiro vai se dar para um grupo industrial que vai ter que pagar esse retorno. E de onde que vai sair o lucro desse sistema industrial, desses grupos industriais? Vai ser do trabalhador, vai ser das classes mais baixas. Então, com o fortalecimento desse sistema financeiro, você teria também uma nova forma de você gerar uma mais-valia, de você criar uma concentração de renda, uma concentração de ganhos na mão de determinados grupos, e com isso, consequentemente, você empobreceria outros grandes grupos também, que seriam as massas trabalhadoras. Outro ponto bastante importante que o Quesnel coloca no seu livro é com relação à tríade. A tríade, segundo ele, é composta pelos Estados Unidos, pelo Japão e pelos países da Europa. O capital que movimenta esses investimentos externos diretos, eles estão plenamente concentrados nessa tríade. Então, essa tríade, por concentrar esse capital, é ela quem decide onde que vai haver investimentos, ela que vai definir como que vai ser o modelo do capitalismo, para onde que vai ter geração de emprego, onde vai ter geração de indústrias, onde vai haver os investimentos. E isso constitui uma relação, quando a gente fala entre países, de uma forma com muita desigualdade. É uma relação que não é baseada em igualdade de oportunidades para os diversos países que estão ali na disputa por mercados, na disputa pelo capital, na disputa pelo poder. Então, com isso, você vai ter uma concentração de poder financeiro nesses poucos países, e nos demais países, e principalmente nos países subdesenvolvidos, você vai ter uma espécie de retenção do capital, para que o investimento chegue para um país de terceiro mundo, para um país subdesenvolvido. Esse país teria que passar por todo um processo de adequação para receber esse tipo de investimento. Então o país poderia até mesmo ter que perder um pouco da sua soberania para ele poder se enquadrar, se encaixar dentro desse sistema que é imposto pela tríade. A gente pode imaginar, por exemplo, o Brasil, onde existe toda uma política econômica que é voltada para se conseguir receber investimentos externos. O Brasil, por exemplo, precisa de ter uma meta de superávit primário, precisa ter uma redução de custos, precisa de ter todo um trabalho financeiro por parte do governo federal, juntamente
com os estaduais e municipais, mas principalmente do federal, para que você não tenha uma dívida externa alta, para que você não tenha um descontrole no orçamento, para que o Brasil se adeque a esse sistema da tríade. Então, com isso, todo o modelo financeiro, todo o modelo administrativo do país vai ser pautado por uma demanda externa, por uma demanda que é de tentar atrair o investimento estrangeiro, que é controlado por esse pequeno grupo de países. Então, dessa forma, através de todo esse modelo do capital, esse modelo da mundialização do capital, a gente vai ter uma forma de geração de uma hegemonia política, de uma hegemonia que faz com que alguns países tenham poderes de decisão que a grande maioria dos países tenham então que se adequar ou então que tenham que se submeter às demandas que são exigidas. Assim, em A Mundialização do Capital, a gente vai encontrar um trabalho que apresentou um novo modelo de funcionamento do capitalismo, em que as redes de capital se tornaram cada vez mais dinâmicas, cada vez mais rápidas, e também foi fazendo com que muitos dos países subdesenvolvidos tivessem que cada vez mais se adequar, mudar todos os seus padrões de funcionamento, de administração pública, para conseguir atrair esse tipo de capital para ver a geração de emprego, de renda e etc. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.